E aí, pessoal, tragédia parte 2, estamos eliminados. O que dizer da eliminação, individualidades, dificuldades e como projetar o restante da temporada? César Cidade Dias, falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista. Sem antes, não esqueça, na descrição desse vídeo você tem um link com o passo a passo de um trabalho home office que pode lhe dar mais de R$4.000 de renda extra por mês com investimento de R$67. Entre no link e entenda um pouco mais dessa atividade. Tragédia. Um time equatoriano, 3 meses depois do Grêmio ser eliminado da Libertadores, vem a Porto Alegre, vira um jogo contra o Grêmio, e o Grêmio está fora da Sul-Americana. E tendo que limpar ou botar a mão em muito mais feridas do que a gente imaginou que fosse fazer. Porque quando do Independiente Del Valle ainda se tinha uma ideia de um Grêmio construído, constituído. De lá para cá o Grêmio demitiu o Renato, demitiu o Thiago Nunes e assumiu o Filipão. Filipão hoje tentou, fechou o time, tentou bloquear as entradas, foi dominado desde o primeiro minuto pela LDU. Isso mesmo. Fez um gol numa falha do goleiro adversário, o Diego Souza de cabeça, chutou depois mais uma bola no gol, não conseguiu construir nada ofensivamente e viu a equipe da LDU dominar o Grêmio, pressionar o Grêmio, fazer o goleiro Chapecó mais uma vez ser um dos melhores jogadores do time. E chegou a virada com justiça. Um lance do VAR, é verdade, um pênalti, pode dar ou não dar. Eu acho até que não tem o que reclamar da arbitragem. Mas o fato é que o Grêmio sai eliminado e precisa finalmente entender a missão da temporada. O buraco é gigante, a gente falava sobre isso. O buraco é gigante. E Luiz Felipe Scolari precisa tirar o Grêmio da segunda divisão. E é isso que nós vamos torcer. Um Grêmio muito mal, atletas sem confiança, atletas repetindo problemas, nós vamos falar das individualidades, um Grêmio que enfrenta cada vez mais um momento de dor para o seu torcedor, porque não é comum em 90 dias o Grêmio sofrer como sofreu 2 eliminações, 2 duras eliminações, para equipes equatorianas, de virada, dentro de casa, como se tudo fosse a mesma coisa. É preciso sempre fazer essa avaliação. Eu continuo com a ideia e tenho colocado isso em todos os meus espaços. A hora é de salvar o Grêmio da segunda divisão e depois olhar o tamanho do problema que foi criado. Criticar quem tem que criticar, cobrar de quem tem que cobrar, mas antes tem que tentar sair. E a eliminação da Sul-Americana pode até ser uma linha, ó, vai ter em algum momento uma semana para trabalhar e treinar. Pode até ser isso. Porque hoje o que aconteceu é um Grêmio que tem muito trabalho. Se a gente achou que o Filipão teria pouco trabalho, a gente estava enganado. O trabalho é gigante que o Luiz Felipe vai ter pela frente. Gigante, monstruosamente grande. Porque o Grêmio precisa cada vez mais tirar de algum lugar a dificuldade que foi criada. E algumas peças parecem que não vão sair por elas. Nós vamos falar aqui, eu anotei aqui, para a gente falar das individualidades. Chapecó, mais uma vez, um dos principais nomes. Né? Chapecó segurou a onda, conseguiu fazer defesas quando o jogo estava 1-0 para o Grêmio e, de certa maneira, sair ileso desse processo aqui. Wanderson, fez uma partida também, lutou, brigou, tentou, quis, mas não conseguiu ser o jogador que precisava ser. A dupla de zaga com Jeromel e Kahneman, ambos saíram machucados, tá? Kahneman saiu com uma lesão no joelho, Jeromel sentindo a virilha da perna esquerda. E o que a gente pode dizer sobre isso? O problema projetado já para a principal missão, o Grêmio tem jogo importante e perde a dupla de zaga. Perde a dupla de zaga. Dupla de zaga que foi forte, que lutou, que conseguiu controlar. O Kahneman falhou no primeiro gol, saindo da área de forma errada. Cruzamento ele não estava ali também, deveria estar, mas lutaram, brigaram. Bruno Cortez foi insuficiente mais uma vez, não conseguiu conter os lados do campo. Primeiro gol foi pelo lado dele, segundo gol foi pelo lado dele, acabou fracassando o Cortez. A dupla de volantes com Bobson e com Fernando Henrique foram muito bem, e foram caindo de produção porque tiveram que marcar mais do que podiam, tentaram muitas vezes controlar ali e o pênalti acabou saindo
por Fernando Henrique, que se deprimiu depois no fim do jogo, estava chorando muito, se sentindo responsável, mas me parece que não é por aí. Fernando Henrique é um bom jogador, Fernando Henrique tem qualidades, nós não podemos crucificar Fernando Henrique, longe disso, longe disso. Bobson, habilidoso, técnico, mas falta um pouquinho de marcação, precisa dar um pouco mais sobre isso. Dos lados do campo, teve Léo Pereira e teve Alisson. Lutadores, guerreiros, muito pouco produtivos na frente. O Léo Pereira, inclusive, tem a chance de matar o jogo, estava 1-1 no início do segundo tempo e erra um gol que não pode errar. Não pode errar. Acabou sendo substituído pelo Léo Chu, que entrou muito mal no jogo. Muito mal, todas as ações atabalhoadas, não conseguiu solucionar o problema. O Alisson, que foi substituído depois por Gui Azevedo, lutou, pouco produtivo ofensivamente, tanto Léo Pereira quanto o Alisson. Defensivamente, produziram bem, mas ali, àquela altura, o Grêmio precisava um pouco mais, principalmente a partir do momento em que sofre o gol de pênalti, que o Grêmio precisava produzir. E aí é que fica escancarada a dificuldade do Grêmio. Jean-Pierre, jogando de intermediária a intermediária, fez um bom primeiro tempo, elogiei bastante o primeiro tempo dele, depois ficou naquele espaço onde não consegue produzir ofensivamente, não produz defensivamente, fica um limbo. É habilidoso, é técnico, acabou participando também do segundo gol da equipe da LDU, quando vai tentar tirar a bola, não tira, toma a pressão da bola, roubam a bola e aí sai o lance que origina o pênalti que determina o segundo gol. O Pinares entrou no lugar do Léo Pereira, né, tentando, fazendo, brigando, lutando para tentar produzir alguma coisa, correndo com esforço, mas também não conseguiu fazer nada. O Juan entrou no lugar do Kahneman, só para compor ali, e a gente acabou vendo também Diego Souza, um jogador inoperante, fez o gol, que é uma cabeçada muito bem feita, o gol foi muito bem produzido, a bola sai do Wanderson, passa pelo Fernando Henrique, passa pelo Bobson, passa pelo Jean-Pierre, vai no fundo do campo, o Alisson Cruz, o Diego Souza cabeceia, o goleiro aceita, mas o Diego Souza fez só isso. Aí vai se dizer, pô, César, ele fez o gol. Pois é, mas o Grêmio precisa mais. O Grêmio precisa de participação do jogo. O Grêmio precisa, nessa hora de dificuldade que o time está enfrentando, ter um maior número de participação, de taxa de trabalho de todos. Todos precisam correr muito. E isso, de certa maneira, o Diego não está conseguindo fazer. No primeiro tempo, a pressão do adversário passou muito pela dificuldade que Jean-Pierre e Diego Souza tinham de fazer a composição e não deixar os volantes do adversário jogarem. Os dois melhores em campo foram os dois volantes do adversário, o Piove e o Alcivar, os dois melhores. O Alcivar mandou no jogo. Por quê? Porque passou todo o tempo jogando sozinho, porque o Grêmio não conseguiu dar combate, porque o Grêmio não lutou. Por fim, Luiz Felipe Scolari, que tentou se defender, como fez contra o Fluminense com a própria LDU. Hoje não funcionou. Hoje não conseguiu. Quando precisou jogar, faltou muito. E falta muito. O que é preciso pensar a partir de agora para o Grêmio sair dessa situação? Me parece que essa que é a lógica da hora. O Grêmio está em sérias dificuldades. O Grêmio vai lutar para não cair. E a gente depende de Luiz Felipe Scolari e tem que continuar dando toda a confiança para ele. Ele é a única salvação. O trabalho ruiu, a gente sabe, a gente está vendo. Como eu disse no início desse vídeo, não é à toa 2 eliminações do jeito que o Grêmio foi eliminado. Não é à toa. Isso não aconteceu por acaso. Isso não acontece por acaso. E em cima dessa realidade, chegou a hora da gente fazer uma reflexão forte para o Grêmio tentar sair. E isso depende de Luiz Felipe Scolari. Como ele vai proceder, nós vamos discutir. Mas é preciso mexer também nas peças. As peças foram muito repetidas com as peças lá da eliminação para o Independiente Del Valle. E isso talvez seja insuficiente para o Grêmio sair da segunda divisão. Porque nós seguimos lá embaixo e nós temos que tentar sair. Talvez possa ser suficiente Diego Souza, Jean-Pierre, Alisson, Léo Pereira, mas talvez não seja. E esse entendimento só ele pode fazer e só ele pode nos tirar. Que venha o América e que o Grêmio saia. Hoje a gente tem que contar, infelizmente, mais uma tragédia por aqui. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.